O despertador soou pontualmente às 4:30 da manhã, como fazia todos os dias há 2 anos. Mário Costa abriu os olhos na escuridão do pequeno estúdio, nas imediações do Rio de Janeiro, que dividia com sua filha, Lívia. O peso do cansaço acumulado era uma presença constante, um fardo que ele carregava em cada músculo. Havia dormido apenas 3 horas, mas seu corpo se acostumara a funcionar com o mínimo indispensável. Levantou-se silenciosamente, evitando qualquer som que pudesse perturbar o sono tranquilo da menina de 6 anos, que dormia na pequena cama ao lado da sua, envolta em um edredom rosa de coelhinhos que ela adorava. Lívia tinha longos cabelos castanhos que lembravam sua mãe e aqueles olhos grandes e curiosos que eram a razão pela qual Mário encontrava forças para se levantar todas as manhãs. 2 anos antes, Paula os havia abandonado. Uma manhã, ela fez as malas enquanto Lívia estava na creche e Mário no trabalho, deixando apenas uma nota fria e um coração partido. Havia encontrado o Dr. Gustavo Ribeiro, um empresário de 52 anos, rico e elegante, o exato oposto de Mário. Desde então, Mário transformara sua existência em uma corrida contra o tempo para garantir a Lívia tudo o que uma criança merecia. A vida de Mário era uma dança frenética entre 3 empregos distintos. Às 5 da manhã, ele começava sua jornada como pedreiro para a empresa construtora Brasil Forte, trabalhando nas obras mais importantes da capital paulista. O trabalho era árduo, mas pagava bem, e ele era excepcionalmente talentoso. Mãos de ouro, diziam os colegas impressionados com sua habilidade e precisão. Ele era capaz de levantar paredes, misturar cimento e assentar tijolos com uma destreza que parecia mais uma forma de arte do que um ofício pesado. Sua resistência física assombrava até os mestres de obras mais experientes. Ele podia carregar sacos de cimento de 50 quilos como se fossem penas e trabalhar sob o sol escaldante por horas a fio sem reclamar. Às 13 horas, depois de comer um sanduíche às pressas, corria para o restaurante Jardim do Éden, no centro de São Paulo, onde trabalhava como garçom até às 20 horas. Era um local elegante que servia homens de negócios e turistas abastados. Mário havia aprendido a se mover entre as mesas com discrição e dignidade, servindo pratos caros a pessoas que gastavam em um jantar o que ele ganhava em uma semana. Ele via de tudo. Famílias que comemoravam aniversários com champanhe caro, casais que fechavam negócios milionários em uma mesa de canto, e homens solitários que pareciam ter todo o dinheiro do mundo, mas nenhuma alegria. Cada uma dessas interações o fazia pensar em sua própria vida, na diferença abismal entre seu mundo e o deles, e em como, no fim das contas, a verdadeira riqueza estava nas coisas que o dinheiro não podia comprar. Das 21 horas à 1 da manhã, Mário estava com Lívia. Eram as horas mais preciosas de seu dia. Ia buscá-la na casa de Dona Josefa, a vizinha de 70 anos que a cuidava, preparava o jantar com ela, a ajudava com os desenhos e lia um conto de fadas antes de ela adormecer. Nesses momentos todo o resto desaparecia. O cansaço, as dívidas, a solidão. O tempo que passava com Lívia era o único refúgio, o único momento em que ele se sentia completo e em paz. Eles riam juntos, criavam histórias com seus brinquedos e compartilhavam segredos. Uma noite, Lívia, com a sabedoria inocente das crianças, perguntou: "Papai, por que você trabalha tanto?" Mário, com um sorriso suave, respondeu: "Para que você possa ter tudo de que precisa, meu amor. Para que você seja a pessoa mais feliz do mundo." A menina o abraçou forte, e Mário soube naquele instante que cada sacrifício valia a pena. À 1 da manhã, começava o 3º emprego, vigia noturno em um grande centro comercial. Das 2 às 6 da manhã ele caminhava entre prateleiras cheias de mercadorias, mantendo-se acordado com café e força de vontade. Era o trabalho que ele mais detestava, mas também o que pagava melhor devido às horas noturnas. Era um silêncio opressor, que contrastava com a agitação dos outros 2 empregos. Ele passava as horas pensando em Lívia, imaginando como seria sua vida se ele pudesse passar mais tempo com ela. Aquela manhã de setembro, enquanto se preparava para ir para a obra, Mário olhou para Lívia, que dormia tranquilamente. Ela tinha um rosto de anjo,
e ele se perguntou mais uma vez se estava fazendo o suficiente por ela. Ele não podia dar-lhe brinquedos caros, roupas de grife ou férias na praia, mas lhe dava todo o seu amor. Cada minuto livre, cada real ganho era para ela. Ao chegar à obra às 6 horas, Mário colocou o capacete e iniciou seu turno. Estavam construindo um prédio de luxo na zona de Higienópolis, com apartamentos que custariam milhões de reais. Enquanto misturava cimento e colocava tijolos, Mário imaginava como seria viver em um lugar assim. Lívia teria um quarto só para ela, cheio de livros e brinquedos. Ele sonhava com um futuro em que pudesse dar a ela tudo o que ela merecia. O que Mário não sabia era que naquele momento alguém o estava observando. Do outro lado da rua, onde construíam um arranha-céu de escritórios, Bianca Vasconcelos seguia cada um de seus movimentos. Ela havia vindo para demitir 30 operários e economizar R$300 mil em custos de construção, uma decisão puramente fria e econômica. Mas algo naquele homem que trabalhava com tanta dedicação e precisão chamara sua atenção. Bianca tinha 29 anos e era a herdeira do Império Vasconcelos, uma das famílias mais ricas do Brasil. Havia estudado economia na ISPM, falava 4 idiomas e tinha casas em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e Londres. Mas nunca havia visto ninguém trabalhar com a paixão e a determinação daquele pedreiro do outro lado da rua. Sem saber, os destinos de Mário e Bianca estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que mudaria suas vidas para sempre. Bianca Vasconcelos desceu de seu carro blindado com a elegância de quem nasceu para liderar. Ela usava um terno cinza que custava mais do que Mário ganhava em 3 meses, e aquele ar de superioridade que lhe foi ensinado desde criança. Estava acostumada a ver pedreiros, garçons e jardineiros como pessoas que trabalhavam para ela, sem que seus caminhos realmente se cruzassem. O encontro com o engenheiro-chefe, Estevão Cardoso, deveria ser uma formalidade. Ela tinha que comunicar os cortes de custos, a demissão imediata de 30 operários e a redução de salários para todos os demais. Uma decisão puramente econômica, tomada durante uma reunião onde se falava de números, não de pessoas. Mas enquanto atravessava a obra, dirigindo-se aos escritórios temporários, Bianca ouviu algo que a fez parar. Uma voz que cantava baixinho, uma canção de ninar suave. Ela se virou e viu Mário, ajoelhado ao lado de uma betoneira, controlando a qualidade do cimento e cantando aquela melodia que ela se lembrava vagamente de sua infância. A aproximação foi espontânea, um impulso que ela raramente seguia. Bianca se aproximou perguntando sobre a canção. E Mário, surpreso por uma mulher tão elegante falar com ele, explicou com simplicidade que era uma canção de ninar para sua filha, uma menina de 6 anos chamada Lívia, a quem ele definiu com orgulho como a coisa mais bonita de sua vida. Bianca apenas assentiu e se dirigiu aos escritórios, mas aquela conversa ficou gravada em sua mente. Durante a reunião com o engenheiro, enquanto discutiam as demissões, ela não conseguia parar de pensar naquele homem que cantava canções de ninar entre cimento e tijolos. Quando perguntou se os trabalhadores a serem dispensados tinham família, o engenheiro confirmou que muitos deles eram pais e maridos. A informação a tocou de uma forma que ela nunca havia sentido antes. De volta ao seu escritório, uma cobertura de 300 metros quadrados com vista para o Parque Ibirapuera, Bianca sentou-se à sua mesa de vidro, olhando para documentos que não conseguia ler. Ela vivia em um mundo de números, balanços e investimentos. As pessoas eram recursos humanos, custos a serem otimizados, variáveis a serem gerenciadas. Naquela tarde, em sua mansão de 2.000 metros quadrados no bairro de Morumbi, Bianca jantou sozinha, como fazia há meses. A mesa de mogno podia acomodar 20 pessoas, mas ela comia em silêncio, servida pela governanta, assistindo a notícias econômicas na televisão. Ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha ninguém com quem compartilhar uma canção de ninar. Seus pais haviam falecido em um acidente aéreo quando ela tinha 21 anos, deixando-lhe um império para gerenciar, mas também uma solidão que crescia a cada ano. Ela teve relacionamentos com homens interessados apenas em seu dinheiro, amizades por conveniência. Estava cercada de pessoas,
mas profundamente sozinha. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Continuava pensando naquele pedreiro que trabalhava cantando, que tinha uma filha de 6 anos e olhos que brilhavam quando falava dela. A vida de Mário, cheia de sacrifícios, mas rica em amor, era um contraste gritante com a dela, cheia de luxo, mas pobre em afeto. Ela decidiu que no dia seguinte voltaria à obra. Não para cumprir suas obrigações como herdeira, mas para se aproximar daquele homem que, sem saber, havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Mário, por sua vez, estava terminando seu turno como vigia noturno. Eram 5 da manhã, e em 1 hora ele deveria estar de volta na obra. Seu corpo pedia descanso, mas sua mente já estava concentrada no dia seguinte. Comprar cadernos para Lívia, que começaria a primeira série, pagar o aluguel, encontrar tempo para levá-la ao médico. Ele não sabia que, a poucos quilômetros de distância, em uma mansão que valia mais do que tudo o que ele ganharia em uma vida, uma mulher riquíssima estava descobrindo pela primeira vez o que significava sentir interesse por alguém sem segundas intenções. A vida de Mário era uma história de determinação e amor incondicional. E agora, ela estava prestes a se cruzar com um novo e inesperado capítulo. Impulsionada por uma curiosidade que a consumia, Bianca Vasconcelos decidiu voltar à obra no dia seguinte, mas desta vez, não como a herdeira poderosa. Vestindo jeans e uma blusa simples, ela tentou passar despercebida entre os operários, buscando entender a fundo a vida de Mário. Queria observar a verdadeira essência daquele homem que havia perturbado seus pensamentos e desafiado sua visão de mundo. Ela o encontrou durante o horário de almoço, sentado em uma pilha de tijolos, com um sanduíche na mão e o telefone no ouvido. Bianca se escondeu discretamente atrás de um caminhão de cimento, e a conversa que ela ouviu em seguida mudou para sempre a trajetória de seu coração e sua mente. Mário falava com a filha, Lívia, com uma voz completamente diferente da que usava com os colegas de trabalho, cheia de ternura, paciência e amor puro. Meu amor, sim, o papai vai chegar cedo hoje. Prometo que vamos fazer nosso macarrão favorito e depois ler a história da Princesa Valente. A voz de Mário era tão suave e cheia de carinho que a dureza dos arredores da obra se desfez no ar. Lívia contava sobre sua aventura na creche, um pequeno machucado no joelho, que parecia uma tragédia de proporções épicas, e Mário a ouvia com total atenção, como se suas palavras fossem o assunto mais importante do universo. Ele prometia cuidar do machucado de Princesa com um beijo e um curativo mágico. Quando a chamada terminou, Mário disse "Eu te amo, minha estrela mais bonita", e ficou por um momento olhando a foto de Lívia no telefone, um sorriso terno em seu rosto cansado. Naquele instante, Bianca sentiu uma onda de emoção que não conseguia nomear. Não era pena, mas algo mais profundo. Era a descoberta de uma riqueza que ela nunca soube que existia. A riqueza do amor incondicional, do sacrifício e da dedicação. A cena a atingiu como uma revelação. Ela, que tinha contas bancárias transbordando, castelos de vidro e jornais cobrindo suas ações, sentiu-se a pessoa mais pobre do mundo. Mário, em sua simplicidade, possuía o que ela mais desejava: uma conexão humana genuína e um propósito que ia além dos lucros. Impulsionada por um novo desejo de entender a fundo a vida daquele homem, Bianca o seguiu discretamente à tarde. Ela o acompanhou até o restaurante Jardim do Éden. Observou Mário trocar rapidamente de roupa e se transformar em um garçom ágil e discreto. Ela entrou no local e pediu uma mesa em um canto, observando-o servir com uma graça que desmentia o cansaço visível em seu rosto. Quando Mário finalmente chegou à sua mesa para anotar o pedido, ele a reconheceu imediatamente. "A senhora do vestido vermelho", disse ele com um leve sorriso. "Senhora, parece que estamos no Brasil", respondeu ela, tentando suavizar a formalidade. "Acho que já tive a honra de conhecê-lo." Bianca pediu uma salada e, impulsionada pela curiosidade, fez a pergunta que a consumia. "Você trabalha aqui e na obra também, certo? Mas e o resto do seu dia? Parece uma jornada impossível." Mário, sem autopiedade, confirmou que tinha 3 empregos: pedreiro pela manhã, garçom à tarde e vigia noturno até o amanhecer.
Tudo para dar à minha filha o que ela precisa, explicou. A frieza inicial de Bianca se quebrou completamente. Ela não conseguia imaginar tamanha dedicação. Mário, em sua humildade, não sabia o quão extraordinária sua história soava para alguém que vivia em um universo de facilidades. Naquela noite, em vez de voltar para sua mansão vazia, Bianca seguiu Mário quando ele foi buscar Lívia na casa de Dona Josefa. Ela se escondeu atrás de um carro e os observou enquanto caminhavam de mãos dadas, rumo ao apartamento deles em um bairro popular. Lívia era ainda mais bonita pessoalmente do que na foto, com seus olhos grandes e curiosos. Ela falava animadamente sobre seu dia, e Mário a ouvia como se suas palavras fossem o som mais importante do mundo. Bianca o seguiu até o prédio e ficou parada por minutos depois que eles desapareceram pelo portão. Naquela pequena família de 2 pessoas, vivendo em poucos metros quadrados, ela viu mais amor do que jamais experimentou em sua vida de luxo. De volta para casa, Bianca não conseguiu comer. Andou pelas salas vazias de sua mansão, olhou para a piscina iluminada que nunca usava e para a sala de cinema que só via filmes sozinha. Tudo parecia, de repente, inútil e sem sentido. Abriu o computador e começou a procurar informações sobre Mário Costa. Encontrou artigos que falavam de sua história. Ele havia perdido ambos os pais em um acidente de carro quando tinha 19 anos, se casou com Paula Farias e teve Lívia quando tinha 24. Ela também encontrou artigos de jornais locais que falavam do divórcio e do abandono de Mário e sua filha por uma jovem mãe que se casou com um empresário rico. Ao ler os detalhes da história de Paula e Dr. Gustavo, uma onda de raiva nunca experimentada por Bianca a atingiu. Aquele homem estava sacrificando sua vida, sua saúde e sua juventude por uma criança que outra mulher havia abandonado por uma vida de conveniência. Ainda mais detalhes vieram à tona. Bianca descobriu que a construtora Brasil Forte de Mário estava em grave crise, com a família de seu dono falecido recentemente. A empresa estava à beira da falência e os salários de todos os pedreiros e engenheiros estavam atrasados há 2 meses. O que Mário não havia contado a ninguém era que ele, em uma tentativa desesperada de pagar a creche de Lívia, as contas de casa e as despesas da pequena, havia vendido discretamente o único bem que possuía, a antiga motocicleta que pertencia ao seu pai. Era um objeto de imenso valor sentimental, mas ele não hesitou em se desfazer dele pelo bem de sua filha. Mário havia usado todo o dinheiro para saldar as contas mais urgentes. A revelação mais impactante para Bianca foi quando ela descobriu que Mário havia doado a maior parte de seu salário de garçom para ajudar um colega de trabalho que havia sofrido um acidente grave e precisava de dinheiro para a cirurgia. O gesto era anônimo, mas Bianca tinha acesso aos registros do restaurante e pôde rastrear a transação. O homem, por sua vez, havia se recuperado e voltado ao trabalho, sem saber a identidade de seu anjo da guarda. A noite passou sem que Bianca dormisse. Pela primeira vez em sua vida, ela percebeu o que era ter um propósito maior. Mário não apenas trabalhava por sua filha, ele vivia por ela e por todos à sua volta. Ele era um farol de bondade, uma força da natureza. Ela, a herdeira de milhões, estava prestes a demiti-lo para economizar alguns milhares de reais, enquanto ele estava doando o pouco que tinha. A ironia a atingiu como um raio. Tomada por uma convicção que nunca havia sentido, ela pegou o telefone e ligou para o engenheiro Estevão. Os cortes de custos e as demissões estavam suspensas não por economia, mas por uma decisão puramente emocional. Ela queria todos os arquivos do pessoal em seu escritório e, acima de tudo, tudo sobre o pedreiro Mário Costa. Ela estava a ponto de tomar uma decisão que mudaria para sempre a vida dos 3. Na manhã seguinte, um verdadeiro milagre aconteceu. Um dos engenheiros do Departamento de Inovação da Vasconcelos Holding descobriu um erro grave em uma das principais obras da empresa, que corria o risco de desabar. O erro era complexo e exigia um conhecimento prático de materiais que nenhum dos engenheiros de escritório possuía. A empresa estava à beira de um escândalo e de perdas financeiras colossais. Bianca, que agora tinha em mãos o dossiê de Mário,
Imediatamente notou que ele havia relatado um problema semelhante na construtora Brasil Forte há alguns meses. Ele havia percebido um defeito no lote de cimento e, usando seus próprios recursos, testou o material, confirmando o problema e evitando um desastre. O relatório de Mário era tão detalhado e preciso que parecia ter sido feito por um especialista de alto nível, apesar de ele não ter nenhum título. Essa revelação foi a solução milagrosa que Bianca precisava. Mário não era apenas um homem bom. Ele era um gênio prático, com um conhecimento inestimável. Ela entendeu que o destino, ou algo maior, a havia levado até ele no momento certo. O que parecia ser apenas uma curiosidade sobre a vida de um pedreiro era, na verdade, a salvação da sua empresa. A demissão que ela estava prestes a realizar, por um milagre do destino, se transformou na descoberta de uma joia rara. Aquele homem não era um pedreiro comum, era o homem que a salvaria, e talvez a pessoa que a ajudaria a construir algo mais valioso do que qualquer arranha-céu, uma família e uma vida cheia de propósito e amor. A reviravolta estava completa, e a história dos três estava prestes a começar. A terceira parte da história se inicia com uma reviravolta que mudou a vida de Mário e Lívia para sempre. Uma manhã de segunda-feira, Bianca Vasconcelos chegou à obra pontualmente às 6h30 da manhã. Um horário incomum para ela. Vestia um elegante vestido vermelho, mas não exagerado, e seu coração batia forte com o que estava prestes a fazer. Encontrou Mário já trabalhando, concentrado em inspecionar a qualidade dos materiais. Ele parecia surpreso e levemente preocupado ao vê-la se aproximar. Talvez pensasse que havia cometido algum erro no restaurante. Bianca sentou-se em uma pilha de tijolos, sem se importar com a poeira em seu vestido caro. Ela não queria que a formalidade da sua posição os separasse. Queria fazer uma proposta, mas antes precisava revelar quem ela era de verdade. Ela contou tudo, que era a proprietária da Vasconcelos Holding, uma das empresas mais ricas do Brasil, dona daquela obra e de muitas outras. Mário a ouvia incrédulo, sem conseguir conectar aquela mulher elegante e sincera com uma das herdeiras mais famosas do país. Quando perguntou por que ela estava contando tudo aquilo, Bianca respondeu com total sinceridade. Em 3 dias, você me ensinou mais sobre a vida do que eu aprendi em 29 anos. A sua vida, Mário, é uma lição de dignidade, amor e sacrifício. A proposta era extraordinária. Bianca queria contratar Mário como chefe de qualidade para todas as obras da Vasconcelos Holding. O salário? R$ 10.000 por mês. Os benefícios? Horários normais, das 8 às 5, fins de semana livres, um seguro médico completo para ele e Lívia e um apartamento de luxo no centro de Belo Horizonte. A proposta era um milagre inesperado, uma dádiva que Mário não conseguia processar. Mário a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Eu sou apenas um pedreiro, senhora Bianca. Sem estudos, sem títulos. Mas Bianca o interrompeu, explicando que ele tinha algo muito mais valioso. Experiência de campo inigualável, um conhecimento prático dos materiais que não se aprende em faculdades e, acima de tudo, uma ética de trabalho que ninguém poderia ensinar. Quando Mário perguntou por que ela faria isso por ele, Bianca foi direta. Ela havia visto o quanto ele amava sua filha e entendeu que um homem disposto a trabalhar 20 horas por dia por uma criança era exatamente o tipo de pessoa que sua empresa precisava para inovar. Ela revelou a Mário que ele havia sido o único a identificar e relatar o problema no lote de cimento que a Vasconcelos Holding havia comprado. Um problema que, se não fosse corrigido, levaria ao desabamento de um de seus prédios mais importantes. Ela o chamou de salvador da empresa. Mário, em sua humildade, mal podia acreditar no que ouvia. Mário precisava de tempo para pensar. Era demais para ser verdade. Depois de anos de luta diária, alguém estava oferecendo uma saída não apenas para ele, mas para Lívia. Naquela tarde, Mário não foi ao restaurante. Ligou dizendo que estava doente, algo que nunca havia feito. Em vez disso, foi para casa, pegou Lívia e a levou ao parque. Ele tinha que refletir, e o único lugar onde conseguia pensar com clareza era vendo sua filha brincar no balanço, despreocupada e feliz. Se ele aceitasse, Lívia poderia ir para uma escola melhor.
Eles teriam uma casa maior. Ele poderia acompanhá-la todas as manhãs e ler para ela todas as noites, mas havia algo que o preocupava. Por que uma mulher tão rica se interessaria por ele? O que ela realmente queria? Ele não estava acostumado a que coisas boas acontecessem sem um preço a pagar. Naquela noite, ele ligou para seu tio Ricardo, a única pessoa em quem confiava plenamente. Depois de ouvir toda a história, Ricardo disse a Mário exatamente o que ele precisava ouvir. Seu pai sempre me ensinou que, quando a vida oferece uma oportunidade para melhorar, não importa de onde ela venha. Você trabalhou como um louco por 2 anos e merece essa chance, meu filho. É um milagre, Mário. Abrace-o. Olhando para Lívia, que dormia tranquilamente, abraçando seu ursinho de pelúcia, Mário tomou a decisão mais importante de sua vida. No dia seguinte, ele diria sim a Bianca Vasconcelos. O primeiro dia de Mário como chefe de qualidade foi surreal. Bianca o acompanhou pessoalmente até o escritório preparado para ele, uma sala iluminada no 5º andar do arranha-céu da Vasconcelos Holding, com vista para as obras que ele agora supervisionaria. Na mesa, havia uma foto emoldurada de Mário e Lívia no parque, que ele não sabia quando havia sido tirada. Ele percebeu que Bianca se importava com os detalhes de sua vida, e esse gesto o tocou profundamente. Nos primeiros dias, Mário se sentia como um peixe fora d'água. Todos o chamavam de engenheiro, embora ele os corrigisse educadamente. Ele participava de reuniões onde se discutiam números astronômicos, mas quando se tratava de avaliar materiais ou resolver problemas práticos no canteiro de obras, ninguém era tão bom quanto ele. Seu conhecimento vinha da experiência e da intuição, algo que nenhum diploma poderia oferecer. Bianca o observava de longe, vendo-o se adaptar gradualmente. Ela estava orgulhosa de sua decisão, mas, acima de tudo, fascinada por ver Mário florescer. Sem o cansaço constante de seus 3 empregos, ele estava ainda mais bonito. Sorria mais, tinha energia para brincar com os colegas e, acima de tudo, podia dedicar todo o seu tempo livre a Lívia. O apartamento fornecido pela empresa, na área nobre de Savassi, em Belo Horizonte, era um apartamento de 3 quartos luminoso e decorado com bom gosto. Lívia finalmente tinha um quarto só para ela, cheio de livros e brinquedos que Bianca discretamente havia mandado entregar. A menina estava no paraíso. 3 semanas depois do início do novo emprego, Mário ligou para Bianca. Lívia queria convidá-la para jantar para lhe dar as boas-vindas. Para Bianca, que em 29 anos nunca havia sido convidada para um jantar familiar, foi um momento de emoção absoluta. Naquele domingo ela apareceu com flores para Lívia e o coração batendo forte. Quando a menina abriu a porta, jogou-se em seu pescoço, chamando-a de Tia Bia, como se a conhecesse a vida toda. O jantar foi simples. Macarrão com molho de tomate preparado por Lívia com a ajuda de Mário, uma salada e um bolo caseiro que eles fizeram juntos. Mas para Bianca, foi a tarde mais bela de sua vida. Lívia conversava sem parar, contando sobre a nova escola, seus amigos e os desenhos. Mário sorria vendo as 2 mulheres mais importantes de sua vida se conectarem tão facilmente. Após o jantar, enquanto Lívia mostrava seus brinquedos para Bianca, Mário preparou o café. Quando ele voltou para a sala, encontrou Bianca sentada no chão, ajudando Lívia a construir um castelo de legos. Ela nunca tinha brincado com legos antes e Lívia a ensinava com a paciência de uma professora. Bianca ficou até que Lívia adormecesse. Ela quis ler a história de Ninar e, quando a menina perguntou se ela voltaria em breve, Bianca prometeu que sim, com os olhos brilhando de emoção. Na sala, enquanto Mário guardava os brinquedos, Bianca o ajudava em silêncio. Era um ambiente doméstico que ela nunca havia experimentado. Quando Mário a agradeceu por ter salvado suas vidas, Bianca entendeu que algo irreversível havia acontecido. Ela não apenas havia dado um emprego a Mário, ela havia encontrado a família que não sabia que estava procurando. Naquela noite, voltando para sua mansão vazia, Bianca sabia que nunca mais seria a mesma. Ela havia ouvido Lívia a chamar de Tia Bia, com um carinho genuíno. Havia visto Mário sorrir sem preocupações e, pela primeira vez, se sentiu parte de algo maior que seu dinheiro.
Ela estava se apaixonando, não apenas por Mário, mas pela ideia de família que ele e Lívia representavam. 6 meses depois daquele primeiro jantar, a vida dos três havia mudado completamente. Bianca vendeu a mansão no Morumbi e comprou um apartamento no mesmo prédio de Mário e Lívia, 2 andares acima. Oficialmente, era para ficar mais perto do trabalho, mas todos sabiam o verdadeiro motivo. Lívia passou a chamá-la de Bia e a considerava parte da família. Todas as tardes, depois da escola, subia ao apartamento de Bianca para fazer a lição de casa juntas. Era ela quem a ajudava com as contas, quem lia livros em inglês e quem a ensinava a tocar piano. Mário via a conexão crescer com emoções contraditórias. Ele estava feliz por ver Lívia tão serena, mas se sentia em dívida. Bianca estava dando à sua filha tudo o que ele nunca poderia ter proporcionado. Mas, acima de tudo, Mário estava se apaixonando por Bianca e isso o assustava. Bianca vivia o período mais feliz de sua vida. Cada manhã, ela acordava sabendo que veria Mário no trabalho e Lívia à tarde. Ela havia aprendido a cozinhar, a fazer tranças no cabelo e a consertar brinquedos quebrados. Ela descobriu o prazer de assistir a filmes de animação juntos no sofá. O ponto de virada veio em uma tarde de primavera. Lívia havia ido dormir na casa de uma amiga pela primeira vez e Mário e Bianca se encontraram sozinhos. Eles jantaram juntos, conversaram sobre tudo e nada. Foi então que Mário disse algo que pesava em seu coração há meses. Ele confessou que tinha medo de que Lívia se apegasse demais e que ele não queria que ela sofresse quando Bianca decidisse voltar para sua vida de luxo. Bianca o olhou, incrédula. Que vida anterior? Aquela onde eu jantava sozinha todas as noites, onde as únicas relações humanas eram reuniões de negócios? Ela explicou que nos últimos 6 meses havia vivido mais do que em todos os seus 29 anos. Lívia me ensinou a rir. Você me mostrou o que significa trabalhar por algo que se ama de verdade. Juntos, vocês me ensinaram o significado de família. Mário confessou que estava apaixonado por ela e que isso o aterrorizava. Ela podia ter qualquer homem, e ele era apenas um ex-pedreiro. Bianca o interrompeu, dizendo que ele era o homem mais rico que ela conhecia. Rico em valores, em amor, em dedicação. Era o único que a amou por quem ela era, não pelo que ela tinha. E ela o beijou. Um beijo suave, cheio de tudo o que haviam dito e não dito nos meses anteriores. 1 ano depois, em uma cerimônia simples na igreja do bairro, Mário e Bianca se casaram. Lívia foi a dama de honra, orgulhosa por finalmente ter uma mãe que a amava tanto quanto seu pai. Bianca adotou legalmente Lívia, que a partir daquele dia passou a ter o sobrenome Costa Vasconcelos. Mário se tornou vice-presidente da Vasconcelos Holding, trazendo sua experiência prática para a gestão da empresa. Mas, acima de tudo, os três se tornaram uma família de verdade, unida pelo amor puro e pela escolha diária de cuidar uns dos outros. Na noite do casamento, enquanto Lívia dormia em seu novo quarto, Mário e Bianca se sentaram no jardim para olhar as estrelas. Bianca pensou que naquela manhã na obra, ela não havia encontrado apenas um bom pedreiro, mas o homem que mudaria sua vida e a menina que a ensinaria a amar. Mário havia encontrado a mulher que havia salvado a ele e a Lívia, dando-lhes não apenas segurança financeira, mas uma família completa. Naquele momento, a voz sonolenta de Lívia veio da janela, perguntando se eles não conseguiam dormir. Eles se viraram e viram a menina, com o cabelo bagunçado e o ursinho de pelúcia debaixo do braço. Lívia correu para eles e se aninhou entre seus pais, olhando as estrelas juntos. Eles eram de fato uma família perfeita. A história dos três é um lembrete de que, às vezes, as famílias mais belas não nascem do sangue, mas da escolha diária de se amar, se proteger e crescerem juntos. Mário aprendeu que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro. Bianca descobriu que o amor vale mais do que qualquer patrimônio, e Lívia teve a sorte de crescer cercada por ambos em um lar onde o único valor real era o amor incondicional que eles compartilhavam. No fim das contas, o que importa é ter alguém que te ame por quem você é, não pelo que você possui. E eles haviam encontrado isso um no outro. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like,
se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.